E estamos iniciando mais um podcast Felicidade em Cena. E olha quem veio hoje, professor Eduardo, professora Eliandra, coordenadores da universidade. E hoje nós temos um tema muito especial, com a terceira idade, idosos, não sei se chamamos assim, é uma gurizada que está por lá, não é? Poxa vida, sejam bem-vindos nesta tarde. Professora Eliandra. Obrigada, Roselei. Obrigada a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com você, compartilhando um dos projetos da UNOESC, um dos projetos que traz muita felicidade, especialmente para os nossos estudantes da terceira idade. Então, ficamos muito felizes com o convite e estamos ansiosos pelo bate-papo. Tudo que envolve felicidade, aqui é o lugar. Ah, que Porque bom! fomos feitos para isso. Vamos ter nossos altos e baixos, isso é assim mesmo. Mas quando o foco é felicidade, a gente vai estar. Afinal de contas, estamos vivos, é isso que importa. Professor Verdade. Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Roselei. Estamos muito felizes em poder compartilhar um pouquinho sobre os conhecimentos que a Univida traz, né? Sim. E falar um pouquinho desse público, que é um público tão amado, né? Dentro da universidade e dentro do nosso programa. Não, e desde já, parabéns a vocês por estarem na frente de um projeto tão lindo. Essa juventude, porque a questão de idade já é algo que vai ficando para trás um pouco na nossa vida. Um pouco não, inteiramente. São fases que nós vivemos. Às vezes tem fases da juventude, da maturidade, não sei, da melhor idade. Estando aqui, nós temos a obrigação, nós temos de viver. E Univida é vida, né? Com certeza, o nome Univida já traz vida, né? Univida. Mas antes não era Univida. Era UNIT. Unite. Na verdade, o programa ele passou por a gente uma atualização. Nós nos últimos anos, o nome Univida veio para reforçar, né? Mas nós temos o programa já há mais de 10 anos. Era a UNIT, não Unite. mudou em nada o programa, apenas repaginamos o nome, a logomarca, a UNOESC, ela acabou, né? Que nós tínhamos várias. A Universidade da Terceira Idade, ela acontece em todos os 12 campos da instituição, Nos desde, 12. desde São José do Cedro à Videira. Então tem um número de estudantes grande. Grandes. Aqui na nossa região, que são os cursos que nós temos coordenado, né, juntamente com demais professores, porque nós temos outros professores que atuam como coordenadores, que Uhum. aí nós queremos citá-los aqui, que é o professor Nilson René, que coordena a unidade de São José do Cedro, Meu amigo, professor Nilson René. a professora Leidiane Moore, A minha lá em amiga, a professora Pinhazinho, tua amiga Lidiane. também, e nós temos a A Isolde Isolde, minha amiga também. também. A Isolde só tirava 10 quando eu dava aula na universidade. Já Ah, o Nilson René, não, ele já. Não, tô brincando, ele não vamos. Mas a Isolde era 10, eu lembro. Nós, Poxa cont... vida. Nós contamos com o auxílio deles também. Hoje, as turmas, né, que estão sobre a coordenação aqui da UNOESC Campus São Miguel do Oeste, São José do Cedro, Maravilha, Pinhalzinho e São Miguel do Oeste. Nesses 4 campos, nós temos quase 500 alunos. 500 alunos. 480 alunos nós temos hoje. Meu Deus! E quando, que idade eles precisam ter para ir para Univida? 50 a mais. 50 a mais. 50 a Então mais, nós eu já poderia estamos. ser um estudante da Univida. Você ainda não, você também ainda não. Bernardo, quase. Bernardo também ainda não. 50 a mais. 50 a Porque mais. 50 anos hoje é a metade da vida. Sim. Você Exato. já imaginou, eu vou parar de estudar, de me preparar com 50, ou com 60, ou com 70, ou com 80, E nós estamos falando ou com de. 90? Exato, e estamos falando de idade, mas é muito mais uma questão de comportamento hoje, né? Então, Isso. assim, Exatamente. a pessoa idosa que está conosco, ela tem um comportamento proativo e de se desenvolver, de continuar se desenvolvendo. Nós falávamos antes um pouquinho sobre a questão do envelhecer, não cheguei nos meus 60, 70 anos, agora eu sou velho. Não, velho é o comportamento de velho, né? Boa, Os boa. nossos estudantes, eles têm um comportamento proativo de querer buscar mais, de socializar, de trocar informação, de Isso. buscar informação para distribuir essa informação. Temos até, vou citar um exemplo, um senhor, 87 anos fazendo,
E numa das minhas aulas ele falou, professor, eu já pesquisei sobre o teu assunto quando o professor mandou a Show, informação no grupo. Então eu já sei um pouco sobre o que vai acontecer na aula. show. É um comportamento proativo e não se via isso antigamente, né? Não, não se via. Exato. Principalmente as mulheres. As mulheres, quando elas se tornavam avós, elas já ficavam meio que por casa. Lá no interior, os homens, às vezes, chamavam as bodegas, mas era o que acontecia. Hoje existe uma nova vida chegando aí. Tem uma palestra que vai ficar pronta agora para outubro, que ela vai se chamar Não Deixe o Velho Entrar. Porque às vezes tem pessoas de 30 anos que o velho já entrou, de 40 anos que o velho já entrou. E o velho entra quando a gente não quer mais sair de casa, quando a gente está sempre de mau humor, quando a gente está sempre reclamando por qualquer motivo na vida. O velho entra quando não temos mais amigos, se a gente não quiser, a gente vai se isolar. O velho entra quando não queremos mais aprender, quando não queremos mais se exercitar, quando não queremos mais viajar. E tudo isso a Unite oferece, não oferece? São questões comportamentais, né? São questões comportamentais. Então não deixa o velho entrar. É Não isso aí. importa a idade que a gente vai ter na vida, né? O velho que fique lá. Com certeza. Exatamente, exatamente. E nós percebemos isso, Roselei, quando o nosso estudante chega procurando a Univida, ele tem um comportamento ativo e a gente vê também a transformação dessas pessoas que vêm até a universidade. Nós temos estudantes hoje que estão conosco há mais de 10 anos. E assim como o professor Eduardo relatava, eu já estive em sala de aula onde a aluna me mostrou o caderno, ela tem um caderno da Univida e eu já tinha ministrado aula. Ela me mostrou, ó, em 2018 você foi minha professora, veja aqui o que eu tinha anotado. Olha ali. Então, a gente vê a transformação dos nossos estudantes e eles permanecem conosco. Eles terminam um curso, querem fazer outro. Isso significa que a Univida faz a diferença na vida deles, Faz. né? E faz na nossa também enquanto professor, né, professor? Acho que todos os professores que estão nos ouvindo e que já ministraram aula nas turmas da Univida, todos nós saímos com uma visão diferente do envelhecimento também. Porque Isto. nós somos professores de diferentes áreas, então alguns trabalham com esses temas de envelhecimento mais, outros um pouco menos. Mas todos os professores que passam pela Univida voltam e nos retratam a alegria que é trabalhar com estas turmas. Ah, muito E a show. gente, quem é professor, a gente sente a vontade que eles têm de aprender. Nós temos muitos estudantes que não tiveram oportunidades de estudar, Isso. né? E eles vêm até nós com aquele anseio de aprender e eles se dedicam realmente. E tem outros que sim tiveram oportunidade, mas que pelo perfil, pelo comportamento, gostam de estudar, acabaram diminuindo as suas horas de trabalho no mercado de trabalho e vêm para a universidade para se manter ativos também. Exato. Porque às vezes a gente tem a ideia, né? Terminei de fazer uma faculdade numa determinada área. Você terminou de fazer a faculdade, mas é ali que os estudos começam. Então, às vezes, alguém que já se formou há 10, 15, 20, 30 anos, a continuidade de estudo talvez esteja agora, voltando a se preparar na vida. O Covid, que pegou todos nós de surpresa, de uma forma inesperada, mostrou muito isso para a terceira idade, Leandro. Porque o que acontece? Os grupos de terceira idade que existem, a maioria deles, eles vão para dança, um jogo de baralho, algum outro jogo, mais dança, mas não tem nada tão educativo. E quando o Covid chegou, percebeu-se que eles não estavam preparados psicologicamente, Uhum. ninguém, na verdade, estava. Mas aquele momento também mostrou que eles também não poderiam parar de se preparar na vida. Então, a importância de nós continuarmos, indiferente de idade, a nos apaixonarmos por aprender Pelo é conhecimento. fantástico. E olha, a terceira idade ainda mais porque ela vem de tempos que tinha o colchão de palha de milho, o rádio a pilha, né? Não tinha o chuveiro quente, não tinha... as casas também não eram casas com qualidades como tem hoje.
tudo era muito... Telefone não existia, né? Então eles têm essa parte mais de antigamente, e olha que lindo que é aprender o que tem hoje, né? Já tivemos, cito um caso até de uma aluna, ela estava com quase 90 anos na época, numa das nossas aulas, e ela relatou que ela aprendeu a ler e escrever na lousa, foi professora por muito tempo, de primeiro ao quarto ano, né, no ensino fundamental, e se aposentou na área, né, como professora, retornou à sala de aula na Univida, na época Unite ainda, e ali ela estava tendo aula de para aprender a utilizar algumas redes sociais e algumas Isso. situações nesse sentido. Então ela saiu de uma lousa de argila para um smartphone. Essa amplitude tecnológica, nós eu acho que não vamos presenciar. A princípio, eu até um pouco sim, mas não tanto igual a eles. Eles acabaram de alguma... Nossos pais, nossos avós, Exatamente. né? Eles tiveram essa transição, essa mudança toda. Eu acredito que ela é única. É. Exato. Então é fantástico. E tem algum relato de algum estudante que depois foi para o mundo do trabalho novamente? Sim, nós temos, inclusive, é uma realidade nova, assim, dentro do próprio programa, né? Num Opa, outro momento, o pessoal se aposentava, né? Se acomodava um pouco, vinha, fazia uma aulinha por semana. E aí, do ano passado para cá, em especial, a gente começou a observar que muitos dos alunos, estando vinculados ao programa, eles também retornam ao mercado de trabalho. isso é O, importante o demais. próprio programa, ele não tem a finalidade de instrução para o mercado de trabalho, mas ele traz novas percepções do mundo e em que o aluno, o estudante, muitas vezes ele se percebe como alguém ainda muito ativo. Ele tinha Isso. aquela, em alguns casos, obviamente, não são todos, mas eles percebiam, eu me aposentei e vou parar, né? E não, ali talvez se percebam assim, eu sou extremamente ativo. Inclusive, vou citar uma situação, a gente teve uma palestra não faz muito tempo sobre questões da sexualidade na terceira idade, coisa assim, e nos surpreendeu muito, assim, o resultado positivo que isso teve, Isso. porque a gente tem aquela percepção de que, não, para de funcionar tudo, né? E não é, né? E é muito legal isso, né? Com certeza é muito legal, porque são pessoas que estão aí. A mi- E até quando você cita assim, muitas pessoas fizeram uma formação anterior, daí se aposenta, daí volta, né, estudar. Mas o curso tem uma coisa muito linda que nós já tivemos pessoas com mestrado ali estudando e já Isso. tivemos pessoas com baixo letramento. Todas elas têm um aproveitamento. Então Isso. não tem aquela obrigatoriedade da escrita, ter que fazer trabalho, fazer prova. Isso não existe. Aham. É muita troca, né? Então, Sim. todos que estão ali têm conhecimento, seja empírico, seja científico, das suas vivências, eles trazem à sala de aula, debatem aquilo com o professor em sala de aula, o professor traz mais informação e fica aquela troca, que é uma troca muito, valorosa e produtiva, né? Ah, que show. Porque imagina, né, Leandra, a riqueza que tem ali dentro de uma sala de aula com 30 pessoas que têm tanto conhecimento, tanta experiência, e eles fazendo esse bate-papo, conversando nos corredores. Porque mesmo qualquer estudante na universidade, o Bernardo logo está indo para a universidade, mas o aprendizado ele não se dá somente na sala de Com aula. certeza. Ele está ali nos corredores, ele está lá numa confraternização, ele está numa viagem, ele está nessa troca de informações, de conhecimentos, de um bate-papo, num podcast. Igual Em a Inclusive, esse. há não muito tempo eu solicitei autorização à nossa diretora aqui para Opa! nós estendermos o nosso intervalo dos nossos alunos, né? Poxa Porque vida! eles Exatamente. precisam conversar, eles E nós dois precisam não havíamos trocar combinado nada, informação. né? Não. Então, Realmente, eles gostam muito dessa troca entre os colegas, né? E o que a gente costuma muito falar para eles também é que nós estamos ali com o conhecimento científico, mas eles nos trazem o conhecimento da vida, que é isso, muito rico, valoroso, e a isso, gente vê neles realmente toda essa história que você estava nos colocando. Toda isso, essa história de todas essas fases da vida deles, que não foi fácil e que hoje a vida continua apresentando desafios, mas de formas diferentes, isso. né? As tecnologias entraram na vida deles, aí a gente ministra aulas para eles de cuidados,
para eles não terem problemas com essas tecnologias também. Hoje estão no mundo dos golpes virtuais, né? Sim, A gente oferta para eles orientações quanto a isso. Então, são conteúdos escolhidos realmente de acordo com a necessidade do que eles estão vivendo hoje. Então, as temáticas das aulas, elas são sempre pensadas em conjunto para que essas nossas temáticas elas sejam assertivas para contribuir para a vida, para a qualidade de vida deles. Então, não só nessa parte de informática, tecnologias, nós temos algumas aulas sobre a parte dos direitos, né? A questão toda de direito, tanto da pessoa da terceira idade, quanto a todas as outras áreas, né, do direito. Na saúde, hoje a instituição disponibiliza uma estrutura ampla na área da saúde, então eles têm acesso a todos os nossos laboratórios, às clínicas, também à academia, ao nosso espaço lá da hidroginástica, né? Então, tudo. tudo fazendo com que as quartas-feiras deles se tornem lembranças maravilhosas para eles. Não só lembranças, mas sim que façam a diferença na vida deles. Sim, E a gente percebe que essa interação entre eles, para eles é muito importante. O muito. relacionamento é muito importante. Eles gostam de bater papo, conhecer, fazer novas amizades, e a gente vê isso. Nós conseguimos acompanhar aquele aluno que entra, que é um aluno novo, o quanto eles procuram quem já é aluno mais velho integrar ele, para que ele não se sinta sozinho, que ele faça parte do grupo. Sim. Então, isso é algo que é muito importante e que nós, mais jovens, entre aspas, né, Roselei, porque não somos É, tão jovens, é você sim, inspirador. viu? É inspirador, né, ver que eles tentam sempre incluir, assim como o professor Eduardo estava comentando, independente do grau de escolaridade. Todos eles aprendem, Sim, porque nós não temos prova, a gente brinca com eles que lá conosco ninguém vai reprovar, você não pode faltar muito, né? é, Senão não vai aproveitar o que a universidade disponibiliza para eles. Mas todos eles conseguem acompanhar e é muito interessante essa troca de saberes. sim, Alguns sabem mais de determinado tema, outros menos, e juntos somos mais fortes. com certeza. Mas vocês, sabe o que eu mais admiro em vocês? E eu participei já de algumas palestras aqui, Maravilha, Pinhalzinho, Joaçaba. O que eu mais me admiro é a forma que vocês tratam eles. Essa forma respeitosa deles se sentirem em casa, até acima de estarem em casa. É fantástico. Por isso que muitos deles convidam o vizinho, o irmão, a irmã, meu primo, para ir também, para vir para a Univida, para estudar, enfim. Então vocês têm um mérito muito grande de tratar eles tão bem. E não é tratar eles bem de uma forma mecânica, é porque vocês fazem isso com o coração. Genuíno. Tem amor. E onde tem amor, tudo fica mais alegre, tudo fica mais feliz. E precisa ter o ensino médio para ingressar. Alguém que está nos assistindo aqui nesse nosso bate-papo, é preciso ter o ensino médio? Pode ser ensino fundamental? Não há necessidade de uma formação prévia, né? É claro que a gente sugere que o aluno, quando entrar, que faça algum tipo de anotação, caso ele queira também, não é obrigatório. Então, assim, o letramento ajuda, né? Já tivemos pessoas não letradas, sem problema nenhum, ela pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas também ela vai estudar, vai Olha, aproveitar da melhor forma possível. A grande maior parte dos nossos estudantes, eles possuem um ensino formal, né, básico e médio, e isso ajuda um pouco em algumas situações, né? Mas não há uma obrigatoriedade, assim, tem que ter tal formação para poder entrar. é. Não, isso não. Inclusive, quando você comentava assim da questão do atendimento, né? Em Uhum. parte, além de se fazer com amor as coisas, tem uma outra situação que é a nossa estrutura da qual a professora falava. Toda a nossa estrutura é acessível, nós temos uma equipe muito boa que nos acompanha, que nos dá suporte. Então, assim, é um contexto muito grande para poder atender bem, né? Muitas vezes o bom coração ele vai até um ponto, né? Ele consegue fazer muita coisa, mas tem todo um contexto assim muito interessante
Para ter uma ideia e dar um exemplo também, ah, aula de microbiologia que a prof já deu, aulas com uso de microscópios, alguns alunos nunca tinham visto um microscópio, quanto mais utilizar um microscópio. Então, Isso. isso é algo que só aquela estrutura permite fazer. Nós não Uhum. conseguiríamos dizer, um microscópio funciona assim, mas Consegue o vivenciar, né, dispositivo professor? dialogado sem ter a prática não colabora tanto, né? E eles tivemos um depoimento de uma aluna num momento que a gente foi falar sobre o curso em outro município, que ela falou lá pro grupo, né? Foi o lugar, eu tinha um sonho, que era conhecer o corpo humano por dentro. Ai, Olha que só. E aí ela falou assim, numa das nossas aulas nós fomos para um laboratório de anatomia humana e lá eu vi um coração de verdade. Pude pegar aquilo lá e olhar na mão, assim, como é que era o coração. Eu não imaginava que o coração tinha aquele formato, aquele peso, né? Pensa. Olha o impacto que isso tem na vida de uma pessoa, né? Muito. Então, a estrutura, ela colabora muito, né? Alguns municípios até, dos quais a gente tem parceria, eles nos questionam, mas não poderíamos ofertar a turma aqui no município? A gente até poderia deslocar um professor até lá, né? Mas Aham. seria mais uma palestrinha muito Sim. simples, né? Muitas vezes, Aham. trazer os alunos até a estrutura, a gente vai ter uma estrutura, oportunizar um lanche muito bom para eles, um lanche Sim. muito bem pensado, cuidado, Uhum. né? Dentro de um restaurante universitário, eles têm aula numa sala de aula, assim, que é pensada, assim, para um bom atendimento, espaçosa, confortável, né, com Aham. ar-condicionado, auditórios, né, o nosso Sim. auditório menor, inclusive, está ficando pequeno agora, É. que não tem espaço para já todos. quase não tem espaço, né, É. tem dias que até a gente leva sabendo que alguns não estarão, porque quando todos vêm para a aula, nós temos que usar o maior O já, é né, maior. então, Que é assim, lindo. Os dois são lindos. isso, porque o pessoal tá percebendo que é interessante estudar, voltar à vida ativa, eu diria assim, né? Não só em outras frentes, mas no campo do aperfeiçoamento, né? Da educação, e eles gostam muito disso, né? Então, esse contato que a gente tem, essa atenção e assim, o professor Eduardo está lá o tempo todo, mas é a diretoria muitas vezes que fala assim, vamos fazer essa situação, vamos melhorar Aham. aqui, tá autorizada tal situação, Fechou. né? Isso é um contexto muito grande, né? Nossa vice-reitoria, principalmente, assim, ela Sim. delega e oportuniza muitas coisas para eles, né? E é tudo pensado neles, assim, não tem... É quase que uma filantropia que a universidade faz, né? Ah, Então, muito show. Então são todas as quartas-feiras. Nós temos todas as quartas-feiras em São José do Cedro, em Pinhalzinho e em São Miguel do Oeste. Em Maravilha, nós colocamos nas quintas-feiras. Ah, nas quintas, Nas quintas, maravilha. nós temos algumas cidades que, por vezes, conversam com a instituição. Ah, nós temos nas quartas, por conta das atividades dos municípios, há a possibilidade da instituição fazer um ajuste para a aula ser um outro dia. Aham. Quando a gente fecha uma parceria com o município e consegue ajustar, a gente ajusta também. Ah, legal. Não é uma coisa assim tão simples, né? Mas a Sim. gente procura organizar. E falando um pouquinho mais, complementando o que o professor falou da estrutura, enquanto o professor comentava, nós temos um bastidor muito intenso, né, Sim. para que o programa Univida ele tenha tudo isso e para que a gente consiga ofertar. E um papel muito importante, né, professor, além da estrutura, os nossos técnicos administrativos. Sim. Os nossos técnicos administrativos nos diferentes campos, Uhum. eles nos dão apoio. Eu citei aqui o nome das coordenadoras e Uhum. do coordenador, dos coordenadores, mas junto com eles nós temos os técnicos administrativos que dão um suporte muito interessante, porque nós temos alguns alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade de locomoção, às vezes precisam de um apoio nesse sentido, né? Localização de sala, isso tudo quem nos auxilia são os técnicos administrativos, e a gente tem que registrar um agradecimento, né, professor, com aqui, certeza. que em todos os campos eles estão lá, e eu, quando eu posso, eu sempre mostro eles para as pessoas, para os nossos alunos, porque eles são o bastidor que às vezes não aparece, mas que, graças ao trabalho deles,
tudo isso, Eles fazem né, parte de uma engrenagem é que uma existe. engrenagem, exatamente. É o No, trabalho em equipe, no né? relógio da Então, Univida, os ponteiros estão ali aparecendo, mas a engrenagem que isso. vem Mas por Exatamente. é isso trás de tudo. que eu admiro, essa engrenagem que ela faz com que as pessoas que cheguem para uma sala de aula, já mesmo estando tantos anos fora de sala de aula, se sentirem bem. Então é tudo isso que faz valer a pena. E as disciplinas são em diversas áreas, tem as tecnológicas, tem na área de educação física também, tem. Eu vou Pô, até citar tu aqui, tens eu aí, trouxe uma professor? colinha aqui, ó. Poxa Vou, vida. vou, vou ler os nomes de algumas só para ter uma ideia, assim, ó. Ó, Nutrição na terceira idade, controle da dor. Todo mundo tem com, uma dorzinha, né? Aí e nós chamamos um profissional da fisioterapia para falar sobre a dor e formas de controlar a dor. Isso é uma tarde de aula sobre isso. olha, isso é muito Com importante. atividade prática, Com né, atividade professora? A prática gente sempre. sempre instrui os Exato. professores. Teoria, sim, é importante, né? Sim, sim. Mas a A prática, prática. porque tem que trabalhar de um modo interativo com esse público, né? Mas, com certeza, nós também aprendemos assim. É. Mas a primeira, por gentileza, Nutrição na terceira idade. nutrição. E Eles aí, têm diversas aulas de nutrição, dentre elas algumas são executadas no laboratório de nutrição, onde eles vão, ontem mesmo, fizeram, antes de ontem, né, na Na quarta-feira, quarta. fizeram alguns pratos saudáveis, então eles aprenderam novas receitas. Há uma outra aula sobre o melhor aproveitamento nutritivo dos alimentos também. poxa vida, Então, nós temos o curso olha de isso. nutrição e os professores, eles também eles colaboram. Todas as formações da UNOESC tem algum professor que nos auxilia nos conteúdos de sala de aula da Univida. Hum, Direito de família, por exemplo, tem os professores do direito, vêm lá, falam sobre o explicar direito de sobre direito de família, família. sobre o direito do idoso, né? Temos aí saúde mental do envelhecimento, A né? saúde O pessoal da mental, psicologia vem nos dar um suporte também, né? Então, muito importante. Uma outra aula aí, autoestima, né? autoestima. Porque, novamente, a questão do envelhecimento, ela está associada à idade cronológica, mas não necessariamente ao comportamento. Não é algo para E lamentar. como eu me sinto, né? Eu me sinto belo, né? Ou a aluna se sente bela naquela idade em que ela atingiu. Então, a autoestima é algo a ser debatido, né? Ah, Útil, muito né? útil, né? Com Porque certeza. quando a gente acaba não se sentindo tão útil, a gente vai entristecendo, a autoestima vai diminuindo também. Claro. E aqui volta-se a aprender na universidade. Então você volta a cada vez mais ser mais útil para as pessoas, sendo com informações, com novas, por exemplo, uma receita que tenha, que seja saudável. Ingredientes saudáveis, Bah, né? Exato. Composta por ingredientes saudáveis. Eliandra, não vai ser só aquele estudante que aprendeu. A família vai. E a família tem amigos que vai Uhum. ligar para alguém, que vai para o melhor amigo. Olha, eu aprendi aqui uma receita, então, olha o quanto. Assim, outras formas de impacto, eu vou citar uma situação que a gente fala, inclusive, em alguns municípios. Tem algumas aulas da fisioterapia, né, ou mesmo do pessoal do curso de educação física, aborda com eles e falam sobre os cuidados dentro de casa para evitar acidentes domésticos, Sim. né? E aí, nesse contexto, se ele aprender a tomar um determinado cuidado, que vai evitar uma queda doméstica, Uhum. né, que é algo Sim. recorrente, normal, né, em algumas faixas etárias, o quanto disso impacta na questão da qualidade de vida do idoso, na questão da qualidade de vida da família, na questão econômica do município, porque o município vai ter que deslocar alguém para levar essa pessoa fraturada para fora, para fazer um atendimento, vai ter que disponibilizar um atendimento médico, um atendimento de fisioterapia, essa pessoa vai ter dor, vai ter um custo medicamentoso, o impacto que uma queda gera, ou evitar esta queda, o impacto que isso gera nos municípios, Sim. né? No contexto Incrível. muito mais amplo, Exatamente. né? E esse aluno nosso, ele é um vetor de informação. Ele começa a perceber a utilidade daquilo que ele recebe em sala de aula
e ele leva para o vizinho, leva para o filho, leva para o amigo, né? E aí isso vira um círculo virtuoso, É, né? As pessoas começam a se desenvolver a partir de determinadas informações que eles aprendem ali. Tanto é que no ano passado nós tínhamos por volta de uns 60 alunos, mais ou menos, Uhum. uhum, e esse ano nós já quase batemos 190 aqui no campus de São Miguel. Então, está em expansão, que se começa a perceber a utilidade disso. Os municípios começaram a perceber a utilidade disso também. isso. E eles Então, também estão apoiando. apoiando, tem vários Exatamente. municípios apoiando. Em todos os Transporte. nossos campos nós temos apoio de vários municípios. Então, um apelo aos prefeitos, enfim, porque essas pessoas tanto fizeram para aquele município, para aquele Claro, lugar, mas eles ainda vão fazer. Não claro. é com esse investimento, então se o município vai apoiar de alguma forma essas pessoas, vai ter retorno. E retornos de todos os Em todos âmbitos, os de aspectos. todos os aspectos, seja Uhum. financeiro, saudável, Com né? certeza. Porque muitos idosos, depois que eles caem, a recuperação ela é um pouco mais lenta, né? Depois de Sim, uma Uhum. certa idade. sim. Exato. Então, se até isso vocês trabalham lá, é incrível. Nós tivemos relatos de alguns prefeitos de município que no primeiro dia de aula, quando eles estavam vindo para a instituição, os estudantes já estavam na perspectiva do que eles iriam ter e da formatura, A né? formatura. Formatura, então aquele sonho que muitos têm, mas mais neste aspecto que o professor Eduardo estava comentando, não são só aulas, né? Eles levam esse conhecimento para a vida. Eu tive relatos de filhos, né, que os pais estão conosco enquanto estudante, os filhos relatam para nós: olha, eu sei tudo o que vocês ministram Viu? nas aulas na quarta-feira, porque a minha mãe me conta. E, inclusive, ela aplica na nossa casa, né? E Viu? eu tenho a experiência da minha mãe, que hoje é estudante, também, A porque tua mãe a tá. minha mãe é aluna e eu vi a transformação dela no programa, né? E teu Então, pai não veio? o meu pai ainda não, Como é mas o ele nome está, dele? Elias. Seu Elias? Ó! Venha pra cá, seu Elias. Logo, logo ele vai, pela influência da mãe. Mas a gente consegue perceber, então, agora nem só enquanto professora da universidade, mas a gente percebe as diferenças dentro da nossa casa. E isso eu ouço de muitas outras Sim. pessoas, né? Todo o contexto que aquela aula que não é só uma aula, ela vai refletir em diversos aspectos na vida daquela pessoa, Incrível. tanto no emocional quanto no comportamental, e isso tudo vai contribuir certamente para a melhoria da qualidade de vida da pessoa que está conosco. Demais. Eu estou curioso com uma disciplina aí que é a parte de educação física. Porque o que acontece hoje com nós que cada vez vamos ficando mais experientes, né? É o fortalecimento muscular. Uhum. Eles têm algo nesse sentido de Tem, tem, orientação, tem. mas é feito prático também? Prático, com Ah, é certeza. feito prático Sim, sim, também. sim. Todo o curso ele é pensado para ter aí um pouquinho acima dos 50% das aulas de alguma situação que envolva saúde. Importante. Então, em vários aspectos da saúde, né? Psicológico e físico. E outros pontos aí, tem questões digitais, tem questão cultural, tem turismo, eles fazem. Mas dentro do contexto da atividade física, eles vão ter hidroginástica, eles vão ter atividade física de práticas funcionais, né? Como se fosse uma academia, mas sem utilização de equipamento. Eles aprendem a fazer algumas atividades em sala de aula usando uma cadeira, por exemplo, que é algo que eles podem replicar em casa, né? Que dá para Para fazer que eles toda. podem fazer mais vezes por semana. Isso. Eles Como? vão ter uma Ah, ou que duas show. aulas durante o processo todo de dança, né? Então, danças típicas, inclusive, em alguns momentos. Já levamos eles para fazer uma aula de dança no CTG, né? Então, assim, o contexto de atividades físicas, ele é variado, não é um único tipo de atividade física, mas eles têm com bastante frequência. Agora, faz 2 semanas, nós convidamos um pessoal de uma academia para vir uns 40 minutos ali fazer uma prática de atividade física depois de uma palestra que eles tiveram Ótimo, sobre diabetes. ótimo. Então, assim, não necessariamente vai ser uma tarde toda de atividade física, Uhum. mas a gente vai colocando atividades para que eles se movimentem. Isso, Porque professor o Eduardo. corpo parado, ele começa a enferrujar, né? Então, É, Com nós temos que certeza. tomar esse cuidado.
Isso, como é uma vez por semana e nem sempre tem educação física durante uma vez por semana, eu acho que o maior objetivo é fazer com que ele se conscientize. Claro. Com Opa, certeza. eu vou ter que fazer uma caminhada. Uhum, com certeza. Opa, eu posso fazer uma academia. Eu posso fazer uma bicicleta. Eu posso fazer uma corrida. Eu posso fazer um fortalecimento. E aí, conscientizados, a vida é longa e não só uma vida longa, como de qualidade. Porque não é chegar aos 90, 100 anos, é chegar lá bem. E para chegar lá bem, passa pela Univida. Com Claro. Por certeza. tudo isso que vocês fazem. Com certeza. Pá, muito show. A nossa ideia das aulas é justamente essa, que é eles vêm, eles estão conosco uma vez por semana, mas que esse conhecimento que eles obtêm conosco ali, que eles levem para o restante dos dias na semana. Então, a nossa ideia realmente é ensiná-los para que eles possam replicar. Então, especialmente nesse contexto da atividade física, da questão de melhoria de mobilidade, os professores trabalham formas simples que não exigem investimentos, que eles possam fazer nas suas próprias casas e Uhum, que não exige muito tempo, né? uhum. Então, e nesse sentido, na prática, eu já vi a minha mãe fazendo algumas coisas, né? Então, isso é muito importante, porque a conscientização deles para que isso seja feito em casa também faz com que eles melhorem a sua saúde, né, sua saúde Tudo, mental, tudo. tudo. A parte física, Uhum. psicológica, até a parte espiritual, né? Porque Exatamente. por tudo eles vão estar aprendendo juntos de alguma forma. Às vezes eu encontro, né, nas minhas andanças por aí, estudantes da Univida. Aí eu pergunto, e já se formou? Já me formei, fiz de novo. Aí eu fiz uma pós, agora estou fazendo outra pós. Quer dizer, eles não querem sair. Eles brincam conosco que eles querem um mestrado e um doutorado. É, boa! Aí agora a gente tem a especialização master, turma avançada, turma. Mas a gente fica muito feliz e enquanto o professor relatava algumas disciplinas ou temáticas, a gente poderia dizer, do bate-papo que a gente tem com eles, das atividades, nós sempre estamos em constante evolução, né? É, Com todos os coordenadores, que é realmente fazer com que temas novos sejam incluídos dentro das nossas aulas, porque como a gente tem alunos que já fazem 10 anos que estão conosco, esse aluno precisa de temáticas diferentes, né? Então a gente normalmente senta para revisar quais foram os conteúdos trabalhados, quem são os nossos estudantes e repensa sempre as nossas atividades. Elas não são as muito legal. mesmas desde quando começou a Univida. Nós já mudamos muito, né? Sim. A gente chama a nossa grade de temáticas. Por quê? Justamente a gente fica atento ao que acontece também no dia a dia, na vida das pessoas da terceira idade, Sim. né? Antigamente nós não trabalhávamos golpes virtuais. Uhum. Agora nós sentimos a necessidade e a gente conversa com eles também para Sobretudo. entender qual é a necessidade deles, o que que vocês querem aprender É, agora? E eles nos trazem, né? sim. Os pedidos inusitados, moda, Isso estética, né? não é Então, possível. a gente se surpreende com os pedidos deles também, e a gente aí avalia junto com os coordenadores. E então, nós estamos sempre trabalhando conteúdos novos. Quem é o nosso aluno? Se você encontrar um aluno que faz mais de 10 anos que está conosco, ele vai te dizer: eu tive poucas aulas iguais, todas elas são diferentes. Sempre novidades. Sempre E isso novidades. considerando que ao longo de um ano eles vão ter algo em torno de 30 aulas diferentes, né? E olha Um só. ano de projetos em torno de 30 aulas diferentes. É Hum. bastante coisa. E nessa parte de golpes, por exemplo, de internet e tudo mais, vocês têm também uma disciplina das tecnologias, por exemplo, o celular. Porque hoje, se alguém vai fazer uma viagem, a maioria, às vezes tu chega num restaurante, tu tem que abaixar um aplicativo, um QR Code, tu vai viajar, às vezes o pedágio nem é mais, ele tem que abaixar depois, né, É por meio da cobrança por meio do aplicativo, né? aplicativo, isso tudo vocês também oferecem de alguma forma essas partes tecnológicas todas? Sim, nós inclusive no contexto do uso do próprio celular, nós já trabalhamos no ano passado, esse ano está fora da grade porque daí eles já viram, o ano que vem volta porque terão alunos novos.
Então, nesse ano em especial, a gente está trabalhando a questão dos golpes. O ano que vem volta com o próprio uso do equipamento. Vou dar um outro exemplo, assim, uma aula sobre fotografia com o uso do celular. Uhum. Porque todo mundo tem um celular hoje no bolso e tal, mas e gosta de fotografar. Aí, numa das nossas aulas, nós organizamos flores em sala, porque as minhas tias lá da Univida adoram uma florzinha. E aí nós colocamos flores e mostramos para ela como vão fotografar da melhor maneira a flor para ir lá e postar numa rede social. É algo do dia a dia, né? Por que não, né? E aí eles aprendem a usar o equipamento, fazem uma aplicação em algo que faz sentido para eles, né? Então, a gente vai sempre tentando modernizar e ter aulas variadas para que não se repita o mesmo tema e da mesma forma, e às vezes até o mesmo professor, né? Eu acho que é até interessante, professor, também destacar como nós temos os cursos de graduação na instituição, por vezes a gente integra os nossos alunos da graduação com os nossos estudantes Acho. da Univida. Em relação a essa questão dos golpes virtuais, o curso de Ciência da Computação elaborou um material e distribuiu impresso e online para os estudantes, para que eles tivessem acesso com as orientações. Inclusive, lá em Maravilha, eu vi que recentemente eles distribuíram esse material também, porque algumas turmas já receberam, então nós temos também os estudantes do curso de Ciência da Computação que elaboraram um material simples para que a gente pudesse entregar para este nosso público, para que não só na discussão, mas também para que eles levassem para casa, para que eles tenham aquela informação. Hoje é algo que é muito sério, né? E eles têm que ter muito cuidado nesse sentido Olha também. que legal essa interação, né? Com esse pessoal mais jovem de universidade, com esse pessoal que tem mais experiência. Nunca pensaram em talvez fazer um evento até aberto ao público, né? Pessoas com uma certa experiência a mais, com a juventude de hoje. Há um tempo atrás eu participei no Rio Grande de um evento assim. E a riqueza que existe ali. Sim. Então, os jovens, eles também aprendem demais com aquelas pessoas que já passaram 60, 70, 80 anos. E eles precisam aprender muito porque a vida continua. Há um tempo atrás, pensava-se, 60 anos, final de vida. É. Às vezes alguém morria, né? Que idade tinha? 60. Ou estava na hora. Estava na hora. Hoje está na hora de começar novos planos na vida, novos Exato. caminhos a serem seguidos, novos sonhos, novas faculdades, novos aprendizados. Mas todos, Roselei, todos os nossos alunos da graduação que fazem atividade dentro da Univida, eles voltam com um olhar diferente. Nós temos as atividades do curso de enfermagem também, né, professor? Enfermagem, odontologia. Então, nós envolvemos a A fisioterapia. farmácia, o próprio design agora no sábado passado. Exato. Eles voltam com um olhar diferente, porque essa troca de informações entre gerações faz com que eles Fantástico. também olhem os problemas de forma diferente. Sim, porque às vezes criticar é fácil, né? Às vezes nós, vamos criticar essa juventude que está chegando agora, que não, mas como eles antigamente, como nós fomos criados nos nossos lares, como é hoje, e nós também temos que nos adaptar muito aos jovens de 16, 17, 18 anos. É uma geração nova que está chegando também, e nós também queremos aprender demais com eles, porque nós estamos nas mãos deles também. Médicos, dentistas, psicólogos, profissionais de todas as áreas, é essa juventude, E são com 20 e poucos experiências anos. E são Exatamente. experiências de vida que são muito diferentes que em algum momento elas vão ter que se cruzar, né? Os nossos idosos e os nossos jovens têm experiências muito ímpares e em algum momento eu vou ser atendido, eu lá com 80 anos, vou ser atendido por um jovem de 20, Exatamente. 30, né? É esse respeito que eu Exato. acredito que precisa existir. Porque é muito fácil, às vezes, o jovem criticar o idoso. Mas e como foi a história do idoso? E às vezes é fácil o idoso criticar o jovem. Esses jovens. Mas Como é o contexto de vida dele, e que tal o né? aprendizado junto deles, Exato. que é o que vocês fazem lá? Sim. Não, é lindo demais. Poxa vida, gostei. Então tem educação física, tem tecnologia, tem biologia, Tem professora Eliandra, nutrição. tem nutrição, Tem tem design, arquitetura. arquitetura e design voltada ao envelhecimento.
Como pensar o Olha, design de interiores, por exemplo? Nós temos uma professora que vai lá e explica para eles, ó, isso combina com isso é mais seguro porque, né, evita uma queda ou ajuda de determinada forma. Como adaptar esse banheiro, que né? Porque o incrível idoso isso. tem a sua casa, ele muitas vezes não vai construir uma nova casa, mas como ele pode fazer para adaptar, para repensar o espaço, para que ele tenha mais segurança, mais conforto, né? Um tapete na frente da pia que às vezes vai se tornar Exato. perigoso, tu vai pisar ali, tu vai cair, tu A, vai... g- a gente costuma dizer, Roselei, a UNOESC fazendo parte da sua Não, vida. salvando vidas. É, Salvando e alongando vidas de todas as formas, né? é. E não e quando a gente fala em UNOESC, eu sou suspeito em falar, né? Ela mudou a minha vida, a vida da minha família toda, mudou a vida de tantos amigos, pessoas que eu conheço. Então, só gratidão, gratidão a ela. Eu também tinha um sonho lá no interior, né, Leandro? Nós no interior de Descanso. O Sim. professor, então, é do interior, Eu sou aqui de São Miguel da aqui de Oeste. São Miguel mesmo. Isso, é. Mas a gente tinha o sonho de fazer uma faculdade. E, meu Deus, era um sonho que às vezes parecia tão distante, Parecia né, Leandro? impossível. Impossível. A gente Gratidão. veio, acabamos ficando na universidade, né? Uhum. Eu hoje não mais, mas eu me sinto parte de alguma forma da UNOESC também. Então é isso que a gente quer passar para as outras pessoas que também nunca pensaram um dia, vou fazer uma faculdade. E agora com 70 anos, vou fazer uma faculdade. Vou ter uma formatura. E ainda é muito mais, é muito melhor ainda, porque essa pessoa já tem netos. Muitas Se, vezes já formou o filho ou formou os netos e não teve a isso, oportunidade da própria formatura. isso. E E agora tá ele isso é lá. maravilhoso. Né? Às vezes, quando o primeiro dia de aula, eu sempre dizia: fechem os olhos na faculdade e te imagine no corredor da formatura. Exato. Pronto. Aí, qualquer dificuldade durante o curso, eles não iam desistir. Eles iam pensar mais de uma vez para desistir, porque eles já mentalizaram a formatura na vida deles. Familiares, amigos, aquela choradeira toda, mas de alegria, né? Exato. Então, Um momento que vai ser, que é lembrado para sempre na vida da gente. A formatura, eu acho que de todos nós, né? Ela é um momento ímpar e que é uma das lembranças mais bonitas que todos nós que tivemos a oportunidade de viver este ato formal vai lembrar. não é fantástico. Então, olha, se tem alguém que é soma na vida das pessoas, são vocês que organizam brilhantemente essa atividade com eles, é fantástico. E isso repercute por tudo, né, onde as pessoas... E cada vez mais a UNOESC, ela está enganja, indiferente de idade, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais experientes, é fantástico tudo, A gente tudo fala isso. que é o lifelong learning, Bom, estudo essa para é boa. toda a vida, desde o ensino nosso básico até a terceira idade. É. E a gente continua em respeito a quem vai nos ouvir, nós professores, né? Nós também Exato. não paramos de estudar e de se preparar. A gente não estuda, se prepara para ser melhor do que as outras pessoas. A gente se prepara em respeito a quem vai sentar para nos ouvir e em respeito a nós mesmos, não por querer ser melhor que os outros, mas por nós sermos melhores hoje do que a gente foi ontem, né? Com certeza, E amanhã do que a gente está sendo hoje. com certeza. Quanto mais conhecimento, mais humildade, né? E é se apaixonar É. por aprender que muda para sempre nossas formas de pensar, de agir, por tudo onde a gente vai. Então é algo fantástico. Então as disciplinas são essas. Isso, tem muitas outras, né? Eu, Mas tem o dia do amigo, tem um dia de cinema, a gente leva eles para dentro do cinema, assistir um filme, selecionamos um filme a dedo, assim, para que eles tenham essa oportunidade. Muitos nunca, Tinham né? ido para o Tinham ido num cinema. cinema. Outros, talvez a maioria sim, né? Mas é um filme, um dia para eles juntos assistirem um filme no cinema. poxa Isso é vida. impactante. O dia do amigo mesmo, que a gente traz amigo, plantas ornamentais, algumas, até um dos temas, ó, plantas ornamentais perigosas, porque aí Perigosas. tem plantas que intoxicam animais, intoxicam crianças, intoxicam até as pessoas ali, Tudo isso. chás, né? Uma série de... É muito amplo, é muito amplo. Não dá para falar todas aqui. Participam de todas as atividades da instituição, né, Joselei? A gente
recentemente ofertou teatro, e os nossos estudantes Teatro. da Univida, muitos deles, né, relatos, professores, obrigado, porque eu nunca tinha visto um teatro. E eles vão e Então, participam, participam, a gente organiza. artistas. Não, eles na verdade assistem ao teatro. Nós hoje ofertamos peças de teatro, então eles podem assistir, Assistir. assistir. Mas logo, logo eles vão Já começar. pensamos, ofertamos aulas de dança no qual agora eles querem participar de grupos de dança. Então, a gente tem toda essa oferta para eles, tudo que nós ofertamos para os nossos outros estudantes. Hoje eles têm acesso a nossas exposições artísticas, a tudo o que a universidade oferta para os outros estudantes, o nosso estudante da terceira idade tem acesso também. Quiser retirar livro, ele pode retirar, ele tem acesso, ele é aluno da Normal. UnoESC. Exatamente, normal. Isso ele vai contar essa história para o resto da vida deles. Então eu vou propor aqui para vocês dois, se lá na Univida alguém quiser vir aqui fazer esse bate-papo, contar a história deles, Com certeza. é só é só agendar e vir, porque o maior luxo na nossa vida é ter uma história para contar. E eles têm muitas histórias. Nós temos muitas histórias para contar e contamos elas por aí. Imaginem eles. E ainda tantas histórias que eles irão construir. Então fica aí o convite, a hora que quiserem, olha, Pedro dos Santos quer ir lá fazer um bate-papo, venha para cá, vamos fazer essa conversa, porque eu acredito em saber ouvir as pessoas que elas querem contar as histórias delas e nem sempre elas têm alguém que ouvem. E é isso que também nós proporcionamos, né, para todas as pessoas que fazem parte da nossa vida e a Univida acima de tudo. Com certeza. E eu tenho certeza que a gente vai ter que selecionar. Não, Se nós poxa vida! abrirmos, quem é que quer participar do podcast, teremos que fazer uma seleção. Pode vir para cá que a gente vai rir. Todos eles têm histórias assim É, fantásticas para com contar certeza. e fica gravado, né, para a família. Uhum. Às vezes ao invés de um livro, é a tua história contada pela pessoa mesmo. Ela vai ser algo fantástico. Tá feito o convite. Falou em livro, né, professor? Eles recentemente eles fizeram poemas que compôs um livro. Os alunos Olha, do designer fizeram toda a arte gráfica e eles levaram para sua casa um livro com os poemas que eles construíram durante uma aula de poesia. olha só que fantástico tudo isso. E se alguém quiser ser estudante da Univida, qual é o primeiro passo? Liga na universidade, tem algum contato direto, um site? Então, Tem. nós estamos fazendo uma lista de espera agora, né? Já estamos com 2 folhas de lista de espera, mas assim, entrar em contato com a universidade, deixar o seu nome, o seu contato lá. Quando nós ofertarmos turmas novas, que normalmente serão ofertadas nos inícios de ano, né? No início do primeiro semestre letivo, a gente chama essas pessoas, matricula elas e aí elas podem vir a participar. Hoje, o pessoal de São Miguel do Oeste, via Secretaria Municipal de Saúde, tem uma parceria com a Univida, em que a secretaria tem uma certa quantidade de vagas disponíveis para eles poderem estudar. Estamos formalizando outros convênios com outros municípios, já temos uma turma de Guaraciaba também, os outros campi também têm outros municípios já conveniados, né? Então, a depender de onde o aluno faz contato com a universidade vai passar algum tipo de instrução para ver de que maneira ele pode vir estudar. Mas o importante é ele dar o primeiro passo, né? Muitas vezes se organizar com um grupo de amigos, né? Nós percebemos isso, assim, muitas vezes eles vêm num carro compartilhado, né? Vêm de outro município. Tivemos umas alunas, vou dar um exemplo, vinham de Mondaí toda quarta-feira, em Sei. 3 amigas, para frequentar a aula à tarde, em São Miguel do Oeste. Olha, E aí já era aquele momento de sair da aula, ia para um café, ia fazer uma comprinha, daí voltar para casa, era o momento delas, né? Delas tirarem esse momento para elas poderem aproveitar a amizade, né? E conversar com isso, pessoas, conhecer pessoas e buscar conhecimento. isso. E então é basicamente isso, assim, faz contato com a universidade e a gente passa maiores instruções a depender do município. Existe um valor, mas um valor é um valor
não alto, é algo Então, especificamente, vamos deixar aqui registrado o número de WhatsApp ou de telefone para quem quer entrar em contato. ótimo, Que é Aline. 3631 1003. Show. Entrando em contato com esse número, nós vamos conversar com a pessoa. Eu moro em São Miguel do Oeste. Eu quero fazer parte do programa, que é um convênio com o município e a Secretaria de Saúde. Aí nós repassamos as informações. Não, eu quero fazer parte da turma que é uma turma particular. Eu quero pagar, eu pago, mas eu vou entrar na turma dos pagos. Então a gente também repassa olha, quando vai abrir as inscrições, quando inicia as tuas aulas. O valor é um valor simbólico, Roselei. Ah, show. Normalmente, o valor do programa Univida é um valor para a gente poder pagar os custos deles, Oh, né? show. Nós temos algumas unidades que ofertam lanches e as aulas, tudo isso que nós conversamos. Outras unidades fazem convênios com os municípios. Eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer a todos os municípios. Não vou nomeá-los aqui para não esquecer ninguém, mas a todos os municípios que têm convênio conosco, muito obrigada. Esse programa, ele é da universidade, somos nós que gerenciamos, mas nós temos o apoio desses municípios, então agradecer que eles também nos auxiliam para que a gente possa ofertar isso tudo para a população aqui da região. Então, tem sim um valor para algumas turmas, mas é um Uhum. valor simbólico que Sim. cobre os custos do programa de acordo com o que a gente ajusta na unidade. Então, tem alguns municípios que ofertam um lanche para os estudantes, então o valor ele muda um pouquinho entre um campo e outro, Uhum. às vezes nessas situações, mas nada muito significativo assim. É algo Ótimo. baixo e as pessoas podem entrar em contato conosco, que não é um problema. Eu não, por vezes as pessoas entram em contato conosco e dizem, olha, mas eu não tenho muitas condições financeiras. Depois que a gente repassa o valor, não, eu vou fazer, né? Ah, muito legal. E que não precisa ser apenas eles que estão nos ouvindo. Pode ser um presente de um filho para o pai, de um Exatamente. neto, né, para o avô, de um bisneto para um bisavô. Então, somando na vida dessas pessoas, é algo que a gente vai também sempre ter em troca algo fantástico. Uma mensagem final, algo que vocês gostariam de falar, alguma história que vocês, olha, me emocionei com aquele senhor que me falou isso, algo que vocês lembram assim, para encerrarmos aqui nesta tarde. Então, Rosalém, nós gostaríamos de agradecer, em nome da universidade, agradecer essa oportunidade, Que isso. esta tarde, né, de bate-papo aqui. Muito obrigada. Como você falou, você sempre vai fazer parte da UNOESC, alguém que Aham. trabalhou conosco e que com certeza sabe do que nós estamos falando, Sim, né? Quem vivencia o projeto, agora a Univida, né, que era sim. o antigo projeto UNIT. Tem muitas histórias para contar. Se eu fosse contar aqui todas, né? É. Acho que nós gravaríamos mais um podcast. Poxa vida. Mas acho que algo assim que me emocionou bastante em uma da formatura, Aham. onde uma formanda nossa me abraçou, me agradeceu por tudo e Aham. me disse assim, professora, vocês me tiraram do fundo do poço. Isso aí. E no momento eu pensei, nossa, a gente só está fazendo o nosso trabalho, É. né? Nós só estamos fazendo o nosso trabalho lá enquanto instituição. E depois que eu voltei para casa, aí eu fiquei pensando nas inúmeras formaturas que a gente faz, nas atividades, e é muito isso que você falou, às vezes Sim. acaba sendo genuíno. Eu Uhum. acho que muitos de nós vê essas pessoas conosco e vê eles como se fossem os nossos pais, né? A Isso. gente acaba tratando eles com carinho, porque a gente acaba, Sim. né, recebendo muito carinho em troca também. Então, isso me fez refletir muito. O ato da formatura e aquilo que a gente oferta, a gente mudou a vida de uma pessoa, o que para nós, às vezes, é o nosso trabalho. Né? Isso. Então, fazer o nosso trabalho, isso me fez pensar em sempre fazer o meu trabalho com muita dedicação e carinho, porque aquele que está recebendo, por vezes, eu estou fazendo, né, mudando a vida daquela pessoa sem imaginar o quanto. Então, essa foi uma das histórias que mais me marcou enquanto diretoria. Dizer a todas as pessoas que estão nos ouvindo que a universidade ela sempre está de portas abertas para acolhê-los. Não se sintam inferiores porque eu nunca estudei, eu não sei ler, eu não sei me comunicar, eu vou ter problemas, o que eu vou fazer lá?
A gente trabalha com todas as turmas esse modo de acolher. Nós somos uma grande família Univida, então sintam-se todos convidados para esse programa que enriquece o coração de quem participa e de quem também se dedica horas de trabalho para eles. Muito Show. obrigada. Meu Deus, olha, se aquela pessoa te falou isso, todas elas queriam ter te falado isso. Porque muda a vida de todas as pessoas que passam por esse curso que é tão lindo. Professor Eduardo, Agradeço, Roselei, em meu nome, em nome da Univida também, em nome da universidade, esse espaço, né? E assim, um relato, né? Pessoal, inclusive, tive familiares, os meus pais frequentaram por muitos anos a Univida. Neste momento estão cuidando da minha avó, que está enferma, né? E aí, por uhum, conta dessa situação, eles neste momento não conseguem, mas eu vi o quanto a Univida impactou na vida deles, na vida da família de modo geral. Fizeram a tão sonhada formatura também. Então foram momentos muito bons, né? aham, Tanto no período em que eles estiveram cursando e voltarão a cursar, é do interesse deles cursar, mas essas questões familiares, né? De sim, cuidar de, de, são de, de prioridades, né? pais, isso. E esse impacto que gerou na nossa vida, na nossa família, né? É o que nos motiva a atender os demais sempre cada vez melhor, porque são os nossos pais refletidos em todos os nossos estudantes. Sim, Então, não é alguém desconhecido, não. Poderia ser o meu pai, poderia ser a minha mãe lá. exatamente. Então, nós vamos atender da melhor maneira, Uhum, dando o máximo de cuidado e carinho possível para que eles tenham um local seguro e que queiram estar ali nas quartas-feiras à tarde, no caso de São Miguel do Oeste, né? Para que eles possam se desenvolver e serem acolhidos. Porque uhum, a gente sente que a grande situação hoje na sociedade é o que nós falávamos bem no início, a questão da escuta ativa, do acolhimento, de entender a pessoa idosa, ela está numa fase transitória muitas vezes, né? E ela precisa ser observada de uma maneira diferente. Então, eles têm que se sentir num ambiente seguro ali para que eles possam continuar se desenvolvendo e voltar até ter aquele vigor da juventude, né? Junto com seus amigos, junto dentro de sala de aula, junto com a sua família. Então, eu acho que esse é o principal papel da universidade neste contexto deste curso em específico, né? Para show. que eles se sintam confortáveis naquele espaço e que eles queiram estar ali. Então, esse é o maior impacto, assim, e depois eles vão levar uma experiência, mais uma experiência muito valorosa para a vida deles e impactar nas suas cidades ou nas suas famílias, nos locais que eles estão inseridos. Ótimo, que show. Muito obrigado, professora Eliandra, por ter aceito o convite. Professor Eduardo, muito obrigado de coração também. Juntos nós somos mais fortes. E o Papa Francisco, antes de partir, ele disse: saiam de casa. Então, quero convidar aqui a vocês que acham que são da terceira idade, mas é uma gurizada que está por aí, para vir para cá aprender, viver, se sentir cada vez mais útil na vida. Porque enquanto Deus nos dá a graça de estarmos aqui, a gente vai fazer valer a pena. E fazer valer a pena passa por aqui também. Então, muito obrigado. Uma salva de palmas a vocês nesta tarde. Oh! Sigam a gente lá no nosso canal do YouTube, Felicidade em Cena. Deixe seu link, seu comentário e até a próxima. Grande abraço.